Olá, meu nome é Gabriela Inácio e eu vou falar resumidamente do que se trata o meu projeto de iniciação científica, que é sobre o estudo de formação de buracos negros e da radiação Hawking. Para introduzir, a gente precisa saber, primeiramente, o que são buracos negros. Eu coloquei aqui uma descrição feita pelo John Mitchell em 1783, que ele diz que uma estrela com massa suficientemente compacta poderia ter um campo gravitacional tão forte que a luz não poderia escapar. Qualquer luz emitida pela superfície da estrela seria puxada de volta por uma atração gravitacional antes que conseguisse a se afastar. Apesar de ter sido escrito em 1783 e todo mundo ter visto John Mitchell como louco, essa descrição é bem condizente com o que a gente tem como definição de buraco negro hoje em dia. E também, nesse momento de introdução, é importante a gente visualizar quais são as principais partes da anatomia de um buraco negro. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a singularidade, o horizonte de eventos, que é o ponto de não volta do buraco negro, temos os jatos relativísticos, temos a esfera de fótons, disco de acreção e a mais interna órbita habitável. Certo, e aí fica o questionamento que é como os buracos negros são formados. Eu trouxe aqui duas principais formas de formação que são de interesse no projeto, que primeiramente são os buracos negros estelares, que são fruto de um colapso gravitacional estelar. Então, uma estrela, quando ela chega ao fim de seu combustível, que geralmente é hélio e hidrogênio, ela vai colapsar com a sua própria gravidade e, dependendo de sua massa, se ela tem uma massa bem elevada, ela resultará num objeto compacto, que pode ser uma estrela de nêutron, uma anã branca, e o que importa aqui pra gente, um buraco negro. Já os buracos negros primordiais são apenas remanescentes teóricos do Big Bang, pois ainda não foram detectados. Então, no início do universo, a gente tem um cenário que é muito propenso à formação de buracos negros, já que há uma alta temperatura e densidade, que podem propiciar a formação de buracos negros com qualquer massa, que são massas bem menores que os buracos negros estelares e supermassivos. Ou seja, até uma estrela com massa menor do que o Sol poderia resultar em um buraco negro. Um ponto importante a ser estudado quando se trata de buracos negros é a teoria da relatividade de Einstein, pois ela é a principal ferramenta para a gente entender o funcionamento e comportamento do buraco negro na malha espaço-tempo, visto que a teoria da relatividade geral é tida como a teoria da gravitação aceita nos dias de hoje. Portanto, qualquer objeto no universo cria uma deformação no espaço-tempo que será a sua gravidade. E quando a gente tem um corpo extremamente massivo, tal qual um buraco negro, essa deformação é tão intensa, tão grande, que ela é tida como infinita. E aí a gente tem um buraco negro. Com isso, a gente entra em um ponto importante aqui no projeto, que é a radiação Hawking. Ela foi teorizada em 1974 pelo astrofísico Stephen Hawking, que foi inspirado nas ideias de termodinâmica de buracos negros de Jacob Beckstein, que resumidamente nos diz que buracos negros emitem radiação e por meio desta seriam capazes de evaporar. Mas qual que é o funcionamento quântico da radiação Hawking? Ela vai se apoiar principalmente nos pares de partículas virtuais. Esse trechinho aqui do Hawking, ele diz: na teoria clássica, os buracos negros podem apenas absorver e não emitir partículas. Ou seja, o Hawking ainda acreditava que os buracos negros são indestrutíveis, nada pode sair deles e eles sempre existiriam. No entanto, é mostrado que os efeitos da mecânica quântica fazem com que os buracos negros criem e emitem partículas como se eles fossem corpos quentes com uma determinada temperatura. E aqui nesse ponto que a gente vê uma possível junção da teoria da relatividade com a teoria da física quântica para o entendimento da radiação Hawking, que deve ser estudado nesse projeto. A gente tem duas equações relevantes nesse estudo. A primeira é da temperatura Hawking, ou da temperatura de um buraco negro, que ela vai nos dizer basicamente que a temperatura e massa são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a massa do buraco negro, e a temperatura e radiação também seguem uma certa equivalência. Como resumo, quanto menor um buraco negro, mais radiação ele emitirá e mais rapidamente ele perderá massa. E é por isso que eu acho importante a gente falar sobre o lançamento do telescópio James Webb, né, que é o possível substituto do telescópio Hubble. Ele está previsto para 18 de dezembro desse ano, e é importante pois a missão dele é de observar os primórdios do universo, que é extremamente importante para a gente poder compreender melhor os buracos negros, principalmente os buracos negros primordiais. A segunda é da entropia do buraco negro, que foi formulada por Hawking juntamente com Beckstein, e a proporcionalidade dessa equação implica que a entropia é uma medida de informação de um buraco negro. Então, seguindo a lógica da radiação Hawking, de que durante a vida de um buraco negro ele evaporaria e atingiria a massa zero, isso implicaria que a entropia de um buraco negro diminuiria durante a sua vida. Só que isso diretamente violaria a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia sempre deve aumentar. Como que funciona as partículas virtuais? A gente tem aqui uma seguinte situação em que um par de partícula virtual passa perto de um buraco negro e pode ser que uma dessas partículas atinja o horizonte de eventos de um buraco negro e seja atraída pela singularidade.
gravidade, enquanto a outra partícula escapa para o infinito. Se a gente pudesse visualizar essa situação, essa partícula que escapou para o infinito seria tida como a radiação Hawking. Com tudo isso, a gente tem o paradoxo da perda da informação, que é justamente a ideia de que se o buraco negro perde massa e energia durante a sua vida e, consequentemente, perderá entropia e informação, para onde vai toda essa informação que ele consumiu durante a vida dele? É um questionamento que a comunidade científica não sabe ainda responder, mas por um consenso acadêmico é tido que a informação é conservada. Uma das teorias para responder isso foi proposta em 2015 por Hawking, que ele diz que a informação seria armazenada em uma espécie de holografia proveniente do horizonte de eventos do buraco negro, que ainda é uma pauta a ser estudada. Os objetivos gerais podem se resumir: estudar princípios desde a mecânica, relatividade, até princípios mais complexos envolvendo a física quântica, já que é importante para o entendimento da radiação Hawking e a possível junção também da teoria da relatividade com os princípios quânticos, o estudo contínuo e minucioso dos artigos feitos por Stephen Hawking durante a sua vida, que são acerca de buracos negros e principalmente acerca da radiação Hawking, e também, quem sabe, utilizar os dados coletados pelo telescópio James Webb para se aprofundar mais nas questões de buracos negros. Então foi isso, muito obrigada pela atenção.